E você vai poder ajudar outros produtores, né? Porque quando você produz, quando você processa, quando você deixa de mandar, você mandou para a indústria porque você está precisando de uma quantidade maior, você não consegue fazer de acordo com a demanda que surgiu aí, né? Mas só que você vai beneficiar os produtores também aí locais. Você colocou aqui que a saca estava 120, no ano passado caiu para 60, a metade. 60. Imaginem o produtor rural lá esperando. Essa é a situação do produtor rural, quem produz arroz, quem produz soja, quem produz qualquer tipo de cultura no Brasil. O produtor trabalha, ele faz, ele sustenta de fato o Brasil, coloca comida na mesa, mas quem ganha é o atravessador. Quem é o atravessador? É a indústria, são os bancos, são as trades, o governo. E a população critica o agro, critica o produtor rural. Só não sabe a dificuldade que é se manter no campo. Isso não é de hoje, sempre foi assim. Só que agora está se agravando ainda mais. Pior. Porque com essa coisa de todo mundo falar do agro e falar que o agro é lindo, é maravilhoso e de fato é, os aproveitadores acabaram se dando bem e o produtor cada vez mais ferrado, está atolado em dívidas e essas renegociações que surgem aí para o produtor, que parece uma coisa boa, só é boa para o banco, para o governo, porque para o produtor não, né? Quem vive o agro, na verdade, o meu sogro, assim, são vários ciclos, assim, de alta, de baixa. Agora, a gente pegou um ciclo de baixa e está se estendendo muito. Então, assim, hoje, para te produzir, às vezes o meu marido fala assim, olha, a gente produz porque a gente é muito apaixonado pela terra. E é uma paixão, assim, que a gente vê dos agricultores, assim, de acordar de manhã muito cedo, de se dedicar. O custo que tu tem de maquinário, de diesel, hoje, dependendo de uma máquina que tu vai botar para te colher, tu gasta, sei lá, 6 mil reais para uma máquina para te colher durante o dia, durante a safra. Então, tu imagina se tu colocar isso tudo, não paga todo o investimento, né? Claro, por que o produtor se mantém? Porque às vezes as pessoas falam, mas por que não faz outra coisa? Porque tu já tem toda uma estrutura. Tu tem maquinário, tu tem investimento, tu tem funcionário que depende. E toda aquela região, por exemplo, mostardas, é arroz e soja. Então, assim, a cidade inteira se movimenta disso. Então, é uma economia que, se daqui um pouco um monte de gente quebra, o que é aquela cidade? Como é que vai se movimentar? Então, assim, tu já tá com toda a estrutura, tu tem investimento, tu tem custeio, tu tem um monte de coisa, então não tem como tu parar. Então, não tem como mudar. E se mudar, quem vai plantar para nós comermos, para a cidade comer? A cidade só existe por causa do campo, né? E Rio Grande do Sul, já que a gente está falando daqui, você falou da União dos Produtores, não dá para a gente deixar de falar o número de suicídios, né? O maior número, porque aí tem a questão da tragédia lá de 2024, ou é excesso de chuva, ou é falta de chuva, e aí vem uma produção que não dá de acordo com aquilo esperado, ou produz muito, aí o preço cai, e o custo do produtor é sempre elevado. O que acontece é para entender por que o produtor chega a ponto de tirar a vida, porque ele não consegue enxergar uma solução, não enxerga uma luz no fim do túnel, né? Não, e eu percebo assim muito, as pessoas que a gente convive do agro, tem aquela coisa, o gaúcho a gente fala assim, o fio do bigode. Então, assim, o gaúcho ele tem muita essa responsabilidade. Tipo assim, se eu me comprometi, se eu dei a minha palavra. Então, assim, muitas pessoas que dependem de uma fazenda, de uma produção, daquele produtor que produz, né? Quantas famílias, quantos funcionários. Como é que eu vou ficar devendo? Como é que eu não vou conseguir, não vou honrar com os meus compromissos? Então, daqui um pouco a saída que ele tem realmente, né? É um suicídio que realmente não é a saída, porque na verdade vai só piorar a situação ainda da família. E essa palavra, essa honestidade do gaúcho, que o gaúcho desbravou Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão, Mato Piba, toda aquela região aí onde tem o gaúcho, tem agro, e onde tem agro tem a cidade desenvolvida, mas a situação lá do Rio Grande do Sul é a mesma em Santa Catarina, é a mesma no Paraná, é a mesma no Mato Grosso, é a mesma com o produtor de todas as culturas. De novo, quem ganha é sempre o atravessador e quem paga o preço. O produtor ganha menos e o consumidor paga sempre mais. Voltando a falar do arroz, quais as propriedades presentes nele que beneficiam a pele? Sim. E daí eu comecei a estudar um pouco mais aí do arroz, porque, claro, a gente fez a manteiga, eu digo agora, né, todo mundo... Claro, a gente já sabia das propriedades do arroz com relação ao cosmético, que a Coreia usa arroz em todos os cosméticos. A maioria dos cosméticos coreanos tem um arroz. Daí eu fui estudar qual a origem, por que a Coreia começou a usar
o arroz nos cosméticos. Lá na Coreia, as mulheres que vão para a lavoura, as mulheres que cuidavam das lavouras, que limpavam as lavouras, e as produtoras, as agricultoras lá limpando, começaram a perceber que a mão começou a clarear. E em função desse clareamento, de tanto mexer no arroz, se começou daí a cultura lá milenar, né, de usar a água do arroz. Hoje a gente vê na internet também o pessoal fazendo máscaras de arroz, faz tipo uma papa de arroz, bota no rosto, depois lava, usa a água do arroz para como se fosse não um sérum, mas como se fosse uma água micelar. Então, o que o arroz faz? Né? É o clareamento, a nutrição da pele, né? Então ela tem efeitos para luminosidade, para clareamento, então realmente, e daí as pessoas começam assim, ai Daniela, o pediatra, minha sogra disse que meu pediatra mandava eu lavar os meninos com água de arroz para ter alguma alergia, porque ela é calmante também, então assim, o arroz tem várias propriedades para a pele maravilhosas.